E aí galera cafeinada, antes de tudo eu espero que a iluminação desse vídeo esteja melhor. Eu mudei algumas coisinhas, vocês colocam aqui nos comentários se vocês acharam a iluminação do vídeo melhor ou se vocês preferem a iluminação desse. Mas sem mais delongas, já vou entrar no assunto desse vídeo, que é a variável ou a coisa aí mais subestimada no mundo do café de especialidade, que é água. Você já parou para pensar que o seu café é quase 100% água? Pois é. Então por que você não está prestando atenção na água que você está usando? Existem duas opções, né, de resposta para isso. Uma é que a sua água já é boa para fazer café, ou dois, a sua água não é boa para fazer café e você não tem ideia. Então eu vou contar nesse vídeo como descobrir qual é a água ideal que você pode fazer em casa, então assista até o final para você poder descobrir aí, tá? Eu vou contar de alguns experimentos que eu já fiz, o que o pessoal no mundo do café fala sobre a água e mais ou menos aí o que vai fazer diferença ou não na água que você vai usar. Se eu estou falando de águas no plural, você já deve estar imaginando que nenhuma água é igual a outra. Isso é verdade. Essa história de que a água é insípida, ela vale para aquela água que é puramente H2O. Mas a água que a gente usa no nosso dia a dia, seja a água da torneira ou seja uma água engarrafada, isso aqui não é publi, tá? Seja uma água engarrafada, ela vai ter conteúdos diferentes de minerais, vai ter uma presença diferente de minerais nela, e isso tudo vai importar. Eu descobri realmente a importância da água quando eu estava fazendo tudo certo numa determinada semana e meu café não ficava bom. Eu comecei a duvidar de mim, só que eu pensei, nossa, mas tô fazendo tudo igual, será possível mesmo que eu tô fazendo alguma coisa errada? Alguém que mora aqui na minha região falou, meu café também tá ruim, que nem o teu, com as mesmas características. E daí eu perguntei, tô usando que água? Disse a água da torneira, daí eu pensei, é isso, né? Aí que eu decidi entrar em todo esse experimento aí de fabricar minha água. Essas águas então são diferentes e tanto o conteúdo de minerais, né, quais minerais ela vai ter, vai influenciar no resultado do seu café, quanto a quantidade, proporção que eles estão ali. Tem algumas águas que vão ter aí, se vai olhar o rótulo, vão ter trocentos mil componentes. Essa aqui é um exemplo, você pode dar uma olhada no rótulo, eu acho que vou até colocar aí no insert do rótulo para você ver quanto de coisa que tem nessa água, mas para o café a gente vai se atentar a alguns, tá? Antes de tudo, quero trazer um disclaimer de algo que é muito comum no mundo do café, que muitas pessoas acham que é um valor ou uma referência. Isso é o TDS. O TDS nada mais é do que Total Dissolved Solids, ou seja, a quantidade de sólidos dissolvidos, a quantidade total de minerais que você vai ter na sua água. E para medir isso é usado esse equipamento aqui, que é um leitor de TDS. Tá faltando uma capinha, que a minha tá perdida ali na gaveta de café. Mas você vai inserir na água e vai descobrir o valor dessa água. Por exemplo, eu medi a da torneira e ela tá a 113 ppm. O que isso tudo vai indicar? Vai indicar se a sua água é mole ou dura, mas não é um valor que sozinho pode ser usado como referência para você preparar o café. Por exemplo, uma água 200 ppm é ótima para café e sempre vai ser. Porque não, isso aí está indicando a quantidade, não te diz a proporção nem quais minerais estão ali, sabe? Então você tem que analisar outras coisas. O que o TDS vai te dizer é se de repente mudou nessa água, né, a quantidade de minerais que ela tem e se é dura ou mole. O que é uma água dura ou mole? No Brasil, geralmente a água é mole, ou seja, uma água que não tem um conteúdo muito grande de minerais. Mas em muitos países a água é dura. Se você já viajou para, de repente, Europa ou qualquer outro país, você pode ter percebido que a sua pele ficou diferente, o seu cabelo ficou diferente, né? Que quando você vai usar água, ela causa calcificação nos produtos, nos equipamentos eletrodomésticos. E essa é uma preocupação que o povo lá fora tem, né? De você estragar os seus equipamentos, principalmente equipamentos de café, que é coisa cara. Então, chaleira elétrica, máquina de expresso principalmente. E essa água dura, com o tempo, vai causar isso sim. Você tem que efetuar todo um processo para que você tire esse calcário aí que vai estar presente no seu equipamento para que ele funcione bem, tá? E ele pode alterar o saborzinho do seu café nesse caso, né? Mas no Brasil não é uma preocupação que a gente tem muito, não. Então, qual seria a água ideal para café?
Eu vou colocar aqui pra vocês um post de um cara chamado Scott Brown. Ele é referência no mundo do café de especialidade, ele é uma pessoa que está aí no mundo do café há muito, muito tempo, tá? E ele colocou, acho que antes de ontem, pelo menos a data que eu gravei esse vídeo, essa postagem comentando sobre a água aí pro café, né? Tem algumas coisas que vão ser importantes, como o magnésio, e ele menciona que o magnésio vai atuar na doçura do seu café. Ele menciona a alcalinidade, que vai mexer na acidez, então uma água que tem pouca alcalinidade vai deixar o seu café mais ácido, e uma que tem muita alcalinidade vai deixar o seu café menos ácido. E existem alguns outros compostos que podem estar ali também atuando de uma forma ou outra, como cálcio, etc. Mas isso aí é mais ou menos o que você tem que prestar mais atenção, tá? Na alcalinidade, no conteúdo de repente, magnésio, sódio, que a sua água ali que você vai estar usando vai ter. Eu vou contar agora pra vocês de uma experiência que eu tive, que eu fiz ano passado, com café, justamente por essa preocupação, né, que os amantes de café têm com a qualidade da água depois que foi descoberto tudo isso, toda essa diferença que a água realmente pode fazer. Muitas cafeterias passaram a investir em certos filtros para água e surgiram até empresas que fabricam kits, né, pacotinhos de minerais que você usa para remineralizar a sua água. O que isso dá a entender que você usa uma água destilada. Antes de tudo, água destilada é uma água que não tem minerais. Não beba essa água e não use essa água para o café, porque em alta quantidade ela pode te fazer mal. Não porque ela em si faz mal, mas porque ela não tem minerais, tá? Isso faz mal pro seu organismo. Então não faça isso, tá? Mas essas empresas, elas têm esses pacotinhos, por exemplo, com uma certa quantidade de magnésio e carbonato, que você vai adicionar na sua água destilada e aí você vai usar para fazer o seu café, tá? E isso funciona muito bem. Só que como aqui no Brasil o acesso é difícil, eu teria que importar esse pacotinho, né? Tá em dólar e tal. Poderia até não passar pela Anvisa, de repente, e pela alfândega, né? Então eu pensei em eu mesma destilar água, porque eu não queria comprar pela internet também, porque ia sair caro. E mesmo sendo destilada, eu não sou química, eu não sou expert em química, em segurança, e muitos dos anúncios diziam que a água não era segura para consumo, né? Mesmo que fosse ser fervida para café, enfim, eu fiquei com um pouco de medo, não quis, tá? Eu destilei a minha água. Vou colocar aqui um vídeo para vocês se eu achar o vídeo disso. Eu destilei a minha água para preparar café. Eu achei que tinha alguém vindo aqui e não tinha ninguém, né? Parei o vídeo pra nada. Mas enfim, Gente, eu destilei minha água. Isso demora muito. Não faço isso em casa, tá? Gasta um monte de gás, gasta caro, gasta tempo. É um processo frustrante. Foi interessante pra mim porque eu nunca tinha feito. Então, uau, né? Sou uma pessoa super curiosa, achei bacana. Mas demorou muito. Eu fiquei uns 2, 3 dias destilando água, sério. E daí eu tive que pegar uma balança de alta precisão. Essa balança aqui que ela vai ter mais dígitos depois do pontinho ali na direita, que é importante quando você está mexendo com coisas que são tão leves, né? Como é o bicarbonato de sódio e o sulfato de magnésio que eu usei. Então eu destilei essa água, daí eu pesei as quantidades certas do sulfato de magnésio e do bicarbonato de sódio. E eu preparei 2 concentrados, eu usei 2 garrafonas dessa aqui, eu preparei 2 concentrados que eu depois colocava na água destilada numa proporção pequenininha para fabricar água para café. Quais que foram os resultados dessa experiência? Inclusive tem um post sobre água e esse experimento no blog, vai lá conferir, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. O que eu cheguei à conclusão é que deu muito trabalho para não fazer tanta diferença, tá? Por quê? A água que eu uso da torneira, ela é geralmente boa o suficiente para café, mas eu acho que às vezes tem algum micro desequilíbrio, alguma coisa que acontece que ela acaba não ficando tão boa mais para café. E aí que eu parti para o teste, é isso que eu vou recomendar que você faça em casa, tá? Se você tem acesso a uma água destilada segura, você quer de repente fabricar a sua água, legal, faça isso, mas se for um caso tipo o meu, dá muito trabalho, tá? É mais fácil você testar águas engarrafadas e ver qual que funciona melhor. Qual que é o lado ruim disso aqui, né? Plástico. E é esse empenho de quando acabar a sua água, você ter que ir lá comprar mais água, então geralmente um galão vale mais a pena e tal. Aqui que não mencionei, eu tenho sorte de que a minha água da torneira é geralmente boa,
Mas agora eu já sei dizer quando o problema é a água, porque os cafés saem todos meio parecidos e com determinadas características, tipo ausência de definição de sabor, muito amargor, etc. Ou um café que não está extraindo o suficiente, né, que não consegui retirar todos os componentes bons deles. E daí eu já sei que é a água, né? Ainda mais se eu tô preparando do jeito que eu sempre preparo, com o mesmo equipamento, o mesmo moedor, tudo. Então, já sei definir. E o que eu fiz foi testar várias águas e eu cheguei à conclusão de que aqui em Curitiba, pelo menos na época que eu testei, a Cristal e a Fonte Life são as melhores. Gente, isso aqui não é público, tá? É o que eu testei e realmente achei. E a da torneira. Se você tem um filtro em casa, teste. Tá, mas como que eu vou testar, Isabela? Você vai preparar o mesmo café, do mesmo jeito, tá? Com águas diferentes e vai provar. É bacana você fazer uma prova cegas. O que é isso? Coloca uma etiquetinha embaixo dos copos e xícaras, use o mesmo tipo de copo, o mesmo tipo de xícara, dizendo qual que é a água, dá uma embaralhadinha ali, espera todos chegarem a uma temperatura um pouco mais fria, que é o ideal para você realmente sentir a diferença no café. Café muito quente a gente não consegue definir muito bem o sabor dele. E daí prove e veja qual que te agrada mais, tá? O que vale aqui é o seu paladar, o que fica mais saboroso para você, tá? Por mais que alguém tenha indicado uma certa água, você usou e de repente você achou que o café não ficou do teu gosto, não usa outra água, tá? Geralmente as pessoas gostam da mesma água, mas confie no seu paladar, que é o seu melhor amigo, tá? Prove todos esses cafés e defina qual água que você acha que vai funcionar melhor, né? Seja do seu filtro, da sua torneira. Lembrando que se você for usar água da torneira, garanta que ela seja potável, tá? Por favor, eu sei que aqui em Curitiba, onde eu moro em Curitiba, a água é super potável, tanto que eu tomo água da torneira no meu dia a dia e geralmente uso no café, tá? E é assim que você vai definir isso, eu garanto pra você, tá? Que se você já não usa uma água que por acaso, por uma coincidência boa pra café, que você vai se surpreender com esse teste, com os resultados e vai mudar o seu café em casa, tá? Muda sim, é um fator que muita gente subestima, porque quando a gente prepara café a gente pensa no tempo, na moagem, né? No equipamento e não sei o que. E a gente se esquece que a água é importante, e não é à toa que a maioria das cafeterias boas vão ter um sistema de filtração, vão ter uma água específica para café que eles testaram, que eles entraram em contato com uma empresa que, né, sabe sobre isso, para trazer o melhor café para você, para deixar o seu café mais saboroso. E por hoje é só. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui porque eu não tenho a expertise para isso, né? Eu não sou especialista em química da água, etc., do café. Tô trazendo para vocês aqui experiências, o que eu já li também de pessoas que conhecem sobre isso, né? A Specialty Coffee Association fala sobre a água, fala sobre a alcalinidade, etc. O Scott Rao já falou sobre a água. No livro do James Hoffmann, que também é uma referência, ele fala sobre a água. Então, não sou só eu falando isso, tá? São vários especialistas de café falando sobre isso. E é isso aí. Se você tem alguma outra dúvida, alguma coisa que eu saiba responder, pode deixar na caixinha de comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Eu tive que gravar ele umas 5 vezes para dar certo, então deixe o seu like, por favor. E me acompanhe nas outras redes sociais, tá? Embora aqui eu poste um vídeo ou outro, eu tô sempre ativa lá, então me acompanhe por lá também, tá bom? É isso aí, e até a próxima. Bons cafés!